Olá, eu sou o Felipe. E eu sou a Kátia. Obrigado pela sua audiência e bem-vindo ao episódio inaugural do Tudo Pode Podcast. Nos acompanhe nas redes sociais pelo Facebook, Instagram e Twitter. Assine o nosso canal do YouTube Tudo Pode Podcast. Nos escute pelos principais aplicativos de podcast e, se gostar, assine o feed. Qualquer dúvida ou sugestão de pauta, nos envie um e-mail para contato@tudopode.com.br. E nesse episódio inaugural vamos falar sobre o quê? Antes desse podcast ser batizado, durante uma rápida pesquisa nas opções disponíveis de nome, assim que comecei a digitar a palavra pod no Google, me deparei com aquelas sugestões que o Google faz baseado nas pesquisas dos usuários. A parte interessante é que, acredito talvez pelo número de pesquisa, o Google anunciou a palavra pod a perguntas do tipo aquelas que as pessoas fazem quando precisam resolver alguma coisa cotidiana, mas meio que urgente, e não querem se esforçar muito para ter que pensar. Afinal, tem o Google, que tem todas as respostas. Eu não vou dizer que seja ruim, pelo contrário, te salva em muitas situações. Mas não se esqueça de que a internet é um espaço democrático, onde um pergunta o que quer e o outro escreve o que pensa. A gente não pode confundir informação com formação, mas isso, quem sabe, é um assunto para um outro episódio. Voltando à tela do Google, fica aí para você que está assistindo pelo YouTube o print dessa tela, onde estavam perguntas do tipo: pode ligar a geladeira com o congelador furado? Pode ligar o PC direto na tomada? Pode ligar aparelho 220 no 110? Pode ligar carregador de celular no 220? Pode ligar ar-condicionado no filtro de linha? Entre outros. Bom, confesso que quando eu li alguma dessas perguntas, achei até engraçado, devido à simplicidade das respostas. Mas quase que imediatamente eu percebi que para mim o assunto até podia ser simples, porque eu tenho alguma experiência na área técnica. Primeiro adquirida como robista e depois pelo tempo que eu trabalhei com isso. Mas que para muitas pessoas algumas dessas perguntas poderiam realmente se transformar em dúvida. Logo em seguida imaginei que mesmo ao meu lado existem pessoas que não têm nenhum, ou quase nenhum conhecimento técnico. Então, a brincadeira aqui é justamente essa. Vamos usar uma pessoa que nunca trabalhou em área técnica e vamos ver como ela sai respondendo espontaneamente a 5 dessas perguntas. Pode ser, Kátia? Sim, pode ser. Vamos lá. Então vamos lá, Kátia. Eu pergunto e você tenta responder, sem qualquer obrigação. O que te vier à cabeça, você responde, da forma que quiser, mas se esforça para dar uma resposta. Em última análise, se você não tiver realmente ideia, basta responder que não sabe. Em seguida, eu tento explicar sobre o ponto de vista técnico, porém de uma forma mais objetiva, sem complicar muito o assunto, apenas para fazer com que uma pessoa que pudesse ter feito uma pergunta dessa pudesse entender e confiar nessa resposta. Vamos lá, pergunta número 1. Pode ligar a geladeira ou freezer com congelador furado? Bom, eu acho que poder pode, mas só que não vai funcionar, né? Bom, no dia a dia, cada vez mais corrido das pessoas, muita gente tenta encurtar aí o período que você tem que gelar a sua geladeira, fazendo com que o trabalho fique mais rápido. Tipo o quê? Colocando um ventilador, tentando quebrar aquelas placas de gelo com uma faca ou com um objeto pontiagudo qualquer. O que acontece muitas das vezes é que, sem querer, a pessoa acaba fazendo um furo no congelador ou na geladeira. O que a gente tem que observar é o seguinte: a geladeira tem um conjunto externo e interno de tubos por onde circula o líquido refrigerante, um gás. E muitas vezes esse líquido trabalha junto com óleo. Então, o que acontece é o seguinte: não adianta você deixar a geladeira ligada, tentar ligar a geladeira com óleo furado. Uma vez que você atingir um tubo desse, o que vai acontecer? O furo vai deixar com que o gás comece a vazar. E você vai ver isso acontecer. Muitos gases são coloridos, vai dar para ver pela cor. Outro detalhe é o cheiro. Você vai sentir cheiro, esses gases têm cheiro. Nesse caso, o melhor a se fazer é desligar imediatamente o aparelho, porque ela não vai mais resfriar. E o compressor trabalhando, forçando a circulação desses gases, pode trazer simplesmente um pouco mais de umidade para dentro do sistema, o que vai gerar um custo maior para o reparo e diminuir a vida útil do aparelho. E outro detalhe mais importante é que alguns gases desses, quando entram em contato com a umidade ou com a água, eles ficam muito ácidos, e isso pode fazer mal para a saúde. E, inclusive, pode contaminar alimentos que porventura estejam próximos. Portanto, se foi o seu caso, de forma nenhuma consuma esses alimentos. Pergunta número 2. Pode ligar o PC direto na tomada?
Poder pode, eu já fiz isso. Só que se der algum problema na rede ou na luz, alguma queda de luz, pode danificar, né, o computador. Bom, o que eu entendi dessa pergunta é se é possível ligar um computador sem passar por um estabilizador ou por uma régua de proteção. Sim, é possível. Antigamente, nas cidades pequenas, existia um problema de dimensionamento da rede. A rede era subdimensionada e não tinha muita estabilidade. Então, quando chegava tardinha ou de noite, o que acontecia? A tensão caía e muitas pessoas usavam aqueles estabilizadores grandes, pesados, para manter a tensão num nível aceitável. Hoje em dia, a maior parte, eu acredito que a maior parte das cidades aqui no Brasil, pelo menos, ela já tem uma rede estável, o que já não justifica mais se ligar em um computador, por exemplo, num estabilizador. Um outro detalhe é que muitas pessoas acreditam também, e pode ser esse o foco da pergunta, que existe proteção naquelas réguas que se compra em supermercado, chamado filtro de linha. E, na verdade, aquilo leva apenas um fusível, ou um outro componente, um varistor. Então, o que acontece? Se você ligar o seu computador através de uma régua dessas, ou de um estabilizador, vai ter problema? Não. Agora, pode ser ligado diretamente na tomada? Sim, pode, claro. E muitas das vezes é até melhor, porque a maioria dessas réguas, desses estabilizadores, tem uma falsa proteção. Ele parece para a pessoa que o aparelho está protegido, mas na verdade pouco ou quase nenhum efeito faz. Se pensarmos numa proteção para descarga atmosférica, ou seja, algum raio, nenhum fusível ou nenhuma régua dessas vai adiantar. O melhor a fazer para proteger seus aparelhos é ter na rede elétrica da sua casa um bom aterramento e dispositivos contra surto elétrico, chamados DPS. E vamos lembrar aqui que uma tempestade elétrica, a proteção total só vai existir mesmo se você retirar esse aparelho da tomada. Terceira pergunta. Pode ligar um aparelho de 220 volts em 110 volts? Poder pode, né? Eu já fiz isso, mas acontece que não funcionou. Vamos esclarecer um pouquinho isso aí. Supondo que você tenha algum aparelho que use um motor elétrico, tipo um aspirador, uma geladeira, ou um esmeril, uma furadeira, se ele teve o motor enrolado, dimensionado para funcionar em 220 volts, ou ele vai ligar sem força ou não vai funcionar. Por quê? Porque está trabalhando com a tensão nominal bem abaixo do que é preciso, do que é necessário. Aparelhos que trabalham com resistência, tipo ferro de passar roupa, lâmpada antiga de filamento, forno elétrico ou chuveiro, a resistência recebe metade da tensão para a qual foi fabricada, né? Então o resultado é simples. A lâmpada vai acender, bem fraquinha, com metade ou menos que a metade da intensidade. O ferro de passar, o chuveiro e o forno vão esquentar muito pouquinho. Resumindo, fica aqui o alerta. Ligar aparelho 220 em 110 pode. O que acontece é que não vai funcionar, ou vai funcionar mal. Mas o oposto, ou seja, ligar um aparelho de 110 em 220, de forma nenhuma é possível. Todos esses tipos de aparelhos serão danificados. Estamos sujeitando esses aparelhos ao dobro da tensão nominal para o qual eles foram fabricados. Quarta pergunta. Pode ligar carregador de celular no 220? Eu acho que não. Pode sim, sem problema algum. Os carregadores de celular, bem como muitos dos aparelhos de hoje em dia, trabalham com fontes, são chamadas de chaveadas. Isso quer dizer, elas são bivolt, trabalham nas duas tensões, possuem um mecanismo que sente a tensão que está entrando, aonde ela foi plugada, e a fonte trabalha de acordo com ela. Pode verificar no seu carregador, vira ele, e que você provavelmente vai conseguir ler que está escrito que a entrada de tensão pode ser entre 80 e 220 volts. Quinta pergunta. Pode ligar o ar-condicionado no filtro de linha? Eu acho que não. Realmente não pode. Ar-condicionado, aquecedores, chuveiros são exemplos de aparelho de média e alta potência em uma instalação residencial. A corrente que circula pelo cabo desses aparelhos é bem alta comparada a aparelhos comuns, como por exemplo uma TV, um computador. Um aparelho desses tem sua potência média de no máximo 300 watts, por exemplo uma televisão de 40, 50 polegadas. Já um chuveiro pode ter uma resistência de até 7.700 watts. Imagina aí que seriam 77 lâmpadas daquelas antigas de filamento de 100 watts ligadas. Essa carga drenaria em torno aí de uns 70 amperes no circuito. Resumindo, aparelhos de média e alta potência têm que ter os seus cabos de força ligados diretamente na tomada. E no quadro de distribuição da tua casa, aonde ficam os disjuntores, deve sair um cabo específico só para essa tomada, tendo seu disjuntor sido dimensionado adequadamente para a carga que você vai usar. Se você ligar um aparelho desse em uma régua que diz ser um filtro de linha, bom,
Caso ele funcione como prometido, que já seria uma sorte, ela vai queimar. Mas se for mal construída, piora um pouquinho mais. Ela pode até colocar fogo na sua casa. Bem, esse foi nosso episódio de estreia do Tudo Pode Podcast. Agradecemos a sua audiência e se gostou, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, nos aplicativos que disponibilizam podcasts e em nosso canal no YouTube. Eu sou a Kátia e tchau! E se você desejar, nos escreva também um e-mail pelo contato@tudopod.com.br. Assine o feed de notícias para saber quando será lançado um novo episódio. Semana que vem tem mais. Eu sou o Felipe e tchau, tchau.